Buenas noches, Colombia. Gracias a sus diamantes por la invitación para estar acá con ustedes nesse país que é nosso segundo país. Primeiro Brasil, segundo país Colômbia para nós outros. Gracias a Hugo e Pili, gracias a Tato, Lizardi, gracias a toda a organização que vocês têm com muito orgulho acá em Colômbia. Gracias a todos, é um prazer enorme estar com vocês acá. Graças a Edgar e Lucy também, que sempre nos tratam com tanto carinho. Em primeiro lugar, queria mandar um abraço muito forte de minha esposa, Sheila, que por uma razão de força maior estava lista para vir, pero não pôde sair desta vez. Estaremos juntos provavelmente em uma próxima oportunidade. Já vimos muitas vezes acá para a Colômbia. Começamos a vir acá em 1996. De verdade que já estamos há 25 anos participando desse negócio. E que orgulho para nós outros, e que orgulho para vocês ter acá em Colômbia o primeiro Corona embaixador fundador José Bobadilla. Uma salva de palmas para ele. Eu trabalhava num banco, eu fui ensinado por meus padres, por la madre, por lo padre, a ser um bom curso, conseguir um bom emprego, e foi o que hicimos. Estudamos em la universidade, mais de um curso superior, teníamos um bom emprego. Quando soubemos desta oportunidade, trabalhávamos no quarto mais grande grupo financeiro do país, chamado Bamirindos. O Bamirindos quebrou, pero quando eu disse a meus colegas que estavam interessados nessa oportunidade, me chamavam de louco, e muitos riam durante todo o tempo, não entendendo como eu poderia me interessar por algo tão diferente. Brasil, quando começamos, tinha uma inflação de 30%, 40% ao mês. Não tínhamos telefones celulares, não tínhamos notebooks. Vivíamos num mundo completamente diferente. Pero quero lhes contar que, quando estudava na universidade, uma noite, um amigo da faculdade me disse: eu encontrei uma chica que foi hecha para vocês. Eu vou pedir que podamos colocar a apresentação, porque temos uma foto de la chica que estou falando. Sheila, com 15 anos. Foi como la conheci. E quando ele me disse isso, eu disse: então me dá a direção. E com a direção em las manos, eu fui à casa de Sheila. Pero não estava. Estava viajando, estava por São Paulo. E uma semana depois fui novamente, pero tampouco estava. Estava viajando em São Paulo. Eu fui bem insistente, como se hace com os planos também. Fui por la terceira vez e desta vez encontrei Sheila. E começamos a falar, pero eu me quedei muito interessado, pero ela não estava tão interessada assim. E Sheila vivia com sua abuela, com a madre, com a abuela, em la casa de la abuela. E minha estratégia foi fazer amistade com a abuela. Porque a abuela costumava dizer que um dia o príncipe encantado iria bater em sua porta, na porta de Sheila. Então, eu era o príncipe encantado que foi bater na porta. Começamos a namorar, casamos em cerca de 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, e temos já como casamento, eu creio que cerca de mais de 40 anos já como casados,
duas filhas maravilhosas que são motivo de orgulho para nós outros. E Sheila sempre foi entusiasmada por esta atividade, sempre foi entusiasmada por o negócio. Aqui estamos quando casamos. Aqui está nossa primeira casa. Eu trabalhava no banco neste momento e compramos a casa financiada por el banco, compramos o coche financiado também. Teníamos uma vida como tantas outras vidas. Éramos felizes, pero havia alguma coisa que nos incomodava. E essa coisa que nos incomodava é que muitas vezes no banco, onde eu tinha uma posição importante, eu mirava em uma mesa e havia uma pessoa em viernes, pero em lunes já não estava mais. Os bancos as organizações são muito frias, têm que cuidar dos resultados, têm que cuidar dos interesses da corporação, e isso me incomodava muito. Já tinha 2 filhas e dizia para mim mesmo, tenho que encontrar alguma outra coisa. De verdade que eu estava buscando alguma coisa. Não sabia exatamente o que era. E eu estudei em Inglaterra por um tempo. Quando volvi, comecei a ter classes com um americano que vivia em Curitiba. E um dia esse americano se vai para os Estados Unidos. E ao ir para os Estados Unidos, sempre eu dizia a ele, quando apareça alguma oportunidade, você me hable. Se aparecer alguma oportunidade, você me hable. Aqui temos a pequena, Fabiola. Aqui temos as 2 em nossa casa. E aqui no banco onde eu trabalhava. E aqui na faculdade onde eu ensinava por la noite. Na faculdade FAI Business School, uma faculdade de administração e de economia. Tivemos 5.000 alunos na faculdade. Eu ensinava finanças e ensinava também na parte de tecnologia, na área de computação. Era o que ensinava. Pero disse a meu amigo, se aparece alguma oportunidade, você me hable. E me chamava às vezes, uma vez disse que viu em La Calle e viu a oportunidade de ter um negócio que se chamava bambolê, um bambolê enorme, que se colocava em la cintura. E eu pensei, creio que esse negócio não é muito interessante para mim. E falava depois de um negócio que tinham as bolitas de sabão, e que você assoprava e se haciam bolas enormes. Ele disse, você pode começar a representar essa empresa em Brasil e fazer isso? Digo, pero isso também não é o que me interessa. Pero uma noite, mais ou menos por 2 horas da madrugada, me chama e disse, tenho uma oportunidade espetacular para você. Estava tão entusiasmado que eu disse para minha esposa, parece que meu amigo fumou alguma coisa essa noite. De tão entusiasmado que estava. Pela manhã, em lo desayuno, disse a minha mulher, creio que bebeu muito ayer. Lo que havia passado é que tinha uma novia em West Palm Beach, em La Flórida. E essa novia tinha esse é o livro que escrevemos enquanto estávamos em la atividade técnica. Essa é a escola onde Sheila ensinava. E esse é meu amigo Clark. E o que passou é que a novia tinha um ventilador, exatamente esse que aqui está. Essa é uma foto da situação. E o ventilador se danhou e ela chama uma pessoa para ser o arreglo do ventilador. E o senhor lhe apresenta um presupuesto, pero ela achou que era muito caro, muito alto o valor. E ele, quando escutou que ela achou que era muito caro, lhe disse a ela, eu tenho uma oportunidade, não lhe gostaria de ganhar um pouco mais de plata? E mostra o plano para a senhora. Pero a senhora não se interessou, já era retirada, não se interessou. Pero, num dado momento, ela disse, amanhã vem meu novio acá. Quem sabe você mostra amanhã para meu novio. E na noite seguinte, claro que vai a essa casa de la novia, e esse senhor mostra o plano para ele. Ele tampouco se interessou. De verdade que muito pouco se interessa quando conversamos, verdade? Sim ou não? A maioria não se interessa. A maioria tem suas residências. É uma questão de mindset. A programação mental das pessoas não está aberta para esse tipo de informação.
Por isso que um dos retos mais grandes que temos é ajudar as pessoas a mudar sua programação mental. Pero num dado momento, o Senhor lhe disse a ele, el año que viene, esse negócio irá começar em Brasil. E meu amigo disse, eu tenho uma pareja que irá ser o negócio em Brasil. E vai para sua casa, de West Palm Beach de trem, e nos chama às 2 da madrugada. Nos invita para ir numa reunião em São Paulo, na Rua Augusta, em São Paulo, uma rua bem conhecida. E havia uma pessoa que queria mostrar, por la primeira vez no país, a oportunidade. O país tem 200 milhões de habitantes, teríamos 30 pessoas na sala. E quem apresentava o plano é uma pessoa que se tornou muito amiga nossa, chamada Tim Foley. Não entendi muito bem. É difícil entender na primeira vez, verdade? Pero eu entendi que era alguma coisa que tinha que ensinar. Como eu era professor, tantos alunos na faculdade, eu creio que eu posso fazer isso. Pero não me quedei muito interessado. Eu tinha um bom emprego, não entendi bem o que era. Nesse momento já trabalhava com o presidente do banco, era um assessor direto dele para assuntos da tecnologia. Viajava para Brasília com constância, com frequência. Pero minha mulher se quedou muito entusiasmada. E em Brasil, não sei em Colômbia, em Brasil sempre o homem diz a última palavra. A última palavra é sim, senhora. Sim? Aqui em Colômbia também é sim, senhora? E eu disse a ela, sim, senhora, porque se quedou tão entusiasmada. E começamos a trabalhar. Nunca em país havia havido qualquer tipo de empresa de marketing de rede, marketing multinível. Não passou. Nadie sabia o que era a Amway. Meus amigos de banco pensaram que eu estava maluco, que estava tonto, porque trabalhava com o dono do banco. Viajava de jato para Brasília todas as semanas para fazer trabalhos em Brasília, outra cidade que temos em Brasil. Pero se dizem a ustedes que você está louco, é porque está buscando uma coisa interessante, verdade? De verdade que somos um bando de loucos, todos nós outros juntos acá, por fazermos esse negócio. Completamente loucos. E começamos a trabalhar. Minha mulher organizava as reuniões e eu mostrava o plano. Eu me transformei numa máquina de mostrar planos. Planos. Há tantas teorias nesse negócio sobre como uma pessoa chega a diamante, como uma pessoa chega a Crown Ambassador, como uma pessoa cresce. Há várias teorias, pero há um ponto que é inegável. Há que trabalhar duro. Sim ou não? Há que trabalhar duro. Mostrava plano como se fosse uma máquina. Planos. Eu pensava que o negócio era para minha mulher. Eu estava ajudando a minha mulher. Pero no sexto mês, quando mirei o cheque de bônus, que naquele tempo era um cheque que se enviava, eu disse para mim mesmo, isso não é para minha mulher, isso é para mim. Porque começamos a ganhar plata. Em 2 anos, menos de 2 anos, deixei o banco. Com 1 ano, deixei a universidade. Porque já ganhávamos muito mais plata do que com o emprego que tínhamos. Mirem, eu estudei Direito, Ciências Econômicas, hice um pós-grado em la área de tecnologia, de la informação. E com tudo isso, em menos de 2 anos, já ganhava mais nesse negócio do que ganhava com toda a experiência que havia tenido durante tantos e tantos anos. E começamos a dedicar mais tempo. Em 26 meses, nós outros chegamos a diamante em Brasil. Fomos os primeiros diamantes que chegaram a essa posição. Por causa do trabalho seguido, do trabalho duro, do trabalho constante. Eu escutei hoje por la manhã Rose dizer que lhe encantam os problemas. Eu sou mais ou menos da mesma teoria. Eu sou movido a retos. Minha personalidade é a seguinte: se há problemas,
Vamos adelante e vamos contornar e resolver todos os problemas. Seguimos crescendo em Brasil. Seguimos crescendo, a inflação era 40%. Esse era o teléfono celular em aquela época. Mire o tamanho do teléfono celular. É o que havia. E aqui estamos ensinando o plano por as primeiras vezes. Mi grupo de amigos, os mais próximos, los invitei a minha casa, que era esta casa, nesta sala, e riam muito quando eu explicava. Riam muito. Muito. Pero hoje me pedem plata emprestado. Não sei se entende. Muitos me pedem plata emprestado. Porque seguem a mesma situação que estavam há 20, 25 anos atrás. Então, comecei a buscar informações. Não havia internet, não havia Google, não havia Facebook, não havia WhatsApp. Fui na biblioteca, busquei a revista Forbes e vi que a empresa tinha como um de seus donos, Luis de Vos, um dos 200 mais ricos dos Estados Unidos. Há uma relação que Forbes publica todos os anos com os mais ricos. E lá estava ele. Busquei mais informação. Não tínhamos, quando começamos, fitas cassete. Não tínhamos seminários. Não tínhamos convenções. Não havia livros do mês. Não havia nada. Começamos de zero, organizando as primeiras reuniões. De uma reunião, começamos para a segunda reunião, para a terceira reunião, e Foley começou a nos ajudar quando começamos. Foi várias vezes ao Brasil, e ele buscava um sítio para ser uma convenção, e me dizia assim, onde há sítios por acá? E eu disse a ele, há vários sítios, vamos mirar um sítio. Fui num parque chamado Parque Barigui. Ingressamos no Parque Barigui, fomos ao centro do cenário, ao centro do sítio. E ele me pergunta, quantas pessoas podemos ter acá? E eu disse a ele, cerca de 10.000. E ele me disse, em 1 ano e meio, nós outros vamos achenar este sítio. Eu pensei, nem com churrasco grátis vamos conseguir isso. 10.000 pessoas. Estávamos começando o negócio. Pero sabe o que passou? 1 ano e meio depois, teníamos 10.000 pessoas nesse estádio, nesse ginásio enorme, um ginásio tremendo. 10.000 pessoas. Com 4 meses de negócio, me invita a ir a uma convenção. Eu nunca havia ido a uma convenção. Eu tinha os congressos de la informática, onde via muitas pessoas dormindo em las sillas, onde havia um desânimo total. A maioria eram empregados. E pergunto a ele, onde é a convenção? Ele me disse, a convenção é em Chicago. Ele disse, e quem paga os tickets e todo? Ele disse, é você. Invitei 3 parejas de amigos, os mais próximos de nós outros. Compramos os tickets e teníamos 4 meses de negócio. Pero vou contar a verdade para vocês. Sabe por que nós outros fomos? Porque minha hija, a mais vieja, estava no intercâmbio de Rotary Club e estava a 30 minutos cerca de Chicago. E já há 6 meses que não lá víamos. E eu disse, ok, essa é a oportunidade de vermos nossa hija. Vamos à convenção. E fomos em 8 pessoas. Vimos por la primeira vez a mágica de las convenções. Vimos 5.000 pessoas num hotel. Eu não sabia que um hotel podia comportar tantas pessoas. Vimos pessoas mais jovens, pessoas mais maduras. Vimos pessoas militares. Vimos pessoas advogados, engenheiros, pessoas de todas as profissões. E Foley, vimos uma palestra de Luiz Costa. Vimos uma palestra de Tim Foley. E num dado momento, Foley me chama no canto do cenário e me disse, mire isto acá. E me disse, isto é o que irá se passar em Brasil. Qual é o papel do líder? É mostrar a visão,
mostrar o caminho. Ele estava mostrando para nós outros o que iria se passar em Brasil. Creio que cada um de vocês é importante que orientem suas pessoas sobre o futuro do negócio, sobre as perspectivas, porque nós outros, quando ingressamos, não temos a menor ideia de onde isso poderá nos levar. Voltamos, como nós outros voltamos de uma convenção, normalmente? Entusiasmados. Eu disse para a nossa família, eu tinha muitos amigos, muitos grupos, e dizia para eles, tinha o grupo da sauna, o grupo do futebol, tinha o grupo de los coches antigos, que me gostavam os clubes antigos. Passei a dar prioridade para o negócio. Meus amigos diziam, o que você está fazendo? Onde está você? E eu contestava, eu estou num trabalho para resolver o futuro de minha família. E nos concentramos com total prioridade para o negócio. Passamos por retos em Brasil. Calificamos várias esmeraldas, calificamos vários diamantes, calificamos pessoas em vários grupos, teníamos 30, 40 seminários mensuais. Chegamos a atender 3, 4 convenções ao mesmo tempo, num único final de semana em diferentes cidades. Pero passamos um tempo por el deserto, passamos um tempo por retos. E são em nos momentos difíceis que você conhece as pessoas. Muitos se rajaram, pero muitos não se rajaram. Siguen com nós outros hasta hoje. Há 25 anos, há pessoas em nossa organização que siguen com nós outros. Que tipo de retos? De todo. Por exemplo, num determinado momento, haviam em Brasil 70 empresas piramidales. Entendem o que digo? 70 empresas que haciam pirâmides. O governo teve um trabalho enorme, um trabalho tremendo, para limpar o mercado. E conseguiu limpar o mercado. Solamente uma empresa, uma pirâmide, em 6 meses, arrecadou R$1 bilhão. E puse no negócio 600.000 pessoas. Você colocava R$3.000 e ao final do ano, sem fazer nada, recebia R$9.000. Se você colocava R$30.000 em um ano, lhe diziam que você iria receber R$90.000. O que passou? Sabem o que passou? Nadie recebeu nada. Os donos dessa empresa estão em processos com a Polícia Federal em Brasil, que é muito forte, a Polícia Federal de Brasil. Cerraram a maioria dessas empresas. E nós outros seguimos adelante. Seguimos adelante. Fomos adelante. Muitos anos no deserto. Essa é a primeira convenção, 1993. Parque Barigui, naquele sítio, tivemos 11.000 pessoas. É muito importante ter as metas claras. Primeiro aprendemos o seguinte, quando começamos a qualificar líderes mais elevados, aprendemos que é possível fazer um trabalho para ajudar as pessoas a cambiar de vida. Hasta hoje me perguntam, depois de 25 anos, por que sigue fazendo negócio? Hoje por la manhã, falando com seus líderes, eu nos recomendei um livro, que é Em Busca de Sentido. É um livro, alguém já leu esse livro acá? Em Busca de Sentido? É um livro escrito por um psiquiatra, que passou muito, Viktor Frankl, que passou muito tempo em prisões durante a guerra. E começou a ensinar as pessoas a buscar sentido. Ele tem uma teoria hoje, uma pessoa muito famosa, que as pessoas que têm um sentido forte vivem mais tempo, têm mais longevidade. E nós outros temos um sentido, nós outros temos uma missão. E nossa missão é ajudar as pessoas a cambiar de vida. E estamos tendo belíssimos resultados ajudando as pessoas a cambiar de vida. Amanhã vamos mostrar para vocês.
Acá estamos nós outros como os primeiros diamantes. Acá está a nossa primeira esmeralda, la mamá de Sheila. Chama-se Laurinha. Eu não posso contar para vocês, pero vou contar porque ela não está acá. Tiene 83 anos. Sigue haciendo el negocio. Faz seminários. O negócio criou uma nova vida para ela. Um prolongamento de sua vida. É uma pessoa espetacular. Quando la invitamos por la primeira vez, nos disse, ¿tiene certeza que queres fazer isso? Você está indo tão bem na vida? Tem seu trabalho no banco, é professor de la universidade, pero era professora. 2 anos de negócio, Esmeralda. Quando qualificou Esmeralda, estivemos em Nova York, num hotel na 7ª Avenida, um Sheraton Hotel na 7ª Avenida, e por la tarde, minha suegra estava patinando com as netas no Central Park, no gelo. Cambiou a vida dela. Tiene razões para se orgulhar de sua hija, de suas netas, e tiene felicidade de participar da comunidade mais espetacular que nós outros temos, que é esta comunidade. Sim? Fomos adelante. Agora estamos em Campinas, 1996, 3 anos depois. Reunimos nesse estádio 20.000 pessoas. Zig Ziglar foi um dos oradores. 20.000 pessoas. Mais de 10 oradores durante 2 dias inteiros. Moveu com o país este evento. Aprendemos que o negócio não tem limites geográficos. Aprendemos que de cada pessoa com qual hablamos, podemos ter um dos 3 resultados. Ou auspiciamos a pessoas, ou vendemos algum produto, ou temos uma indicação. E através de indicação construímos grupos enormes. Por exemplo, este grupo de Japão. Esse grupo de Japão começou quando fomos a uma cidade chamada Maringá e hablamos com o líder local que não estava muito atuante e dissemos a ele, nos indique uma pessoa. E ele nos disse, tenho uma pareja para indicar em Japão. Diz, não há lugar mais cerca, pero Japão, chama o Japão. Abro com uma pareja jovenzita. Eu hago o negócio, vocês estão interessados, nós outros estamos interessados. O que temos que fazer? Eu disse a ele o que digo a todos. Venga para uma convenção. E essa pareja sai de Japão, no centro de Japão, e vem em uma convenção para Curitiba. Sabe quantas horas de vuelo? 26 horas de vuelo. Quem quer ser, encontra uma razão. Quem não quer, encontra uma desculpa. Saem de Japão, vão para o lado do Pacífico, chegam em Atlanta, São Paulo, Curitiba. Ingresso numa convenção, tínhamos 10.000 pessoas na convenção. Os 2 se quedaram loucos. Disseram, queremos seguir adelante, o que temos que fazer? Eu disse, daqui a 6 meses iremos ter outra convenção. Traga 30 pessoas do Japão. Sabe o que passou? A pareja trouxe 30 pessoas de Japão. Chegaram com as bandeiritas brancas e as ruedas, os círculos vermelhos, estavam lá se divertindo, fazendo a maior motivação. Foram à nossa casa depois da convenção e perguntaram, maravilhoso, o que temos que fazer? Eu digo, volvem lá próxima com 100 pessoas. Sabe o que passou? Eu me arrependi depois, deveria ter dito mais. Porque trouxeram, na terceira vez, 100 pessoas para a convenção de Japão. Essa é uma coisa extraordinária o que passou. Fomos ao Japão já 10 vezes. Seguimos, conhecemos todas as cidades principais, Nagasaki, Hiroshima. Andamos naquele trem bala que anda a mais de 300 km por hora. Construímos uma organização incrível no Japão,
a partir de uma referência. Acá estamos nós outros. Acá como os primeiros diamantes executivos, aqui as duas hijas. Nessa noite, a menor estava comemorando 15 anos. E eu vi em São Paulo 10.000 pessoas cantarem el parabéns para você, para a hija. Foi um momento muito emocionante, inesquecível. Se vocês miram a foto, podem mirar que está chorando nesse momento que haciam essa homenagem a ela. Muitas viagens. Conhecemos Dexter Yeager no Hawaii. Fomos muitas vezes para o Hawaii. Mirem, nós outros somos diamantes há 23 anos. 23 anos trabalhando com quem nós outros queremos, quando queremos e com as pessoas que queremos. Nosso instrumento é um computador que nós outros chamamos celular, pero é um computador. Com este negócio temos um negócio móvel. Vamos aonde queremos. E acá hacemos uma pausa e falamos da Colômbia. Em 1996, empieza o mercado de Colômbia. Teníamos um de nossos grupos que tinha um marido que era colombiano e que tinha a família em Bogotá. E nós outros venimos para Bogotá por la primeira vez, para a abertura. Depois fomos a Cartagena, fomos a Barranquilla, estivemos em Medellín, com pouquíssimas pessoas, trabalhando com poucas pessoas. Estivemos em Cali, estivemos em Ipiales, muitos sítios, plantando las semillas de um Crown Ambassador. You never know. Você nunca sabe o que irá passar. Você planta as semillas, faz o tratamento para obter os resultados. Um dia, tivemos em nossa cidade a presença de Gustavo Ramírez, que foi a uma convenção em Brasil. Vai a nossa casa, senta em la silla, toma notas, apunta. O que tenho que fazer? 15 minutos, porque eu não tinha muito tempo, estava atendendo muitas pessoas. Vuelve para o Brasil. Eu não vou para a Colômbia, eu não sei como vou ver, porque não tinha plata para ir e não tinha plata para volver. Eu não tinha plata para comer. Os amigos brasileiros pagaram as despesas de alimentação. Os amigos brasileiros se cotizaram para comprar a passagem para que ele pudesse volver. E a partir de uma atuação maluca como essa, nasce uma organização espetacular aqui em La Colômbia. Ele passou 6 anos como 3%. Há um livro que Ruiz de Vos disse, le pergunto a ele, se você pudesse dizer em única palavra o que é esse negócio? E ele contesta, seria a palavra persistência. Durante 6 anos, se quedou fazendo reuniões com 10, 15 pessoas em la sala. 6 anos. Hasta que um dia, ao atravessar a calle, encontra uma pessoa que já havia ingressado no negócio 2 vezes. Esse foi difícil de ser convencido. E essa pessoa se chamava José Bobadilla. Muitas vezes, a melhor maneira de acelerar o crescimento é você auspiciar uma pessoa. Sim ou não? Se você auspicia uma boa pessoa, a quem lhe gostaria de ter José Bobadilla em seu grupo? Você encontra um talento e esse talento irá ser parte de sua organização por el resto de la vida. Por toda a vida será parte de sua organização. Então, aí começou um negócio enorme acá em Colômbia. Criamos uma relação de amizade com os colombianos, de identidade com os colombianos, porque íamos em las casas das pessoas, porque cenávamos juntos, porque nos divertíamos juntos, uma relação que é uma relação para sempre. E acá tivemos, então, o orgulho de vir a reconhecer, num momento, o primeiro Crown Ambassador da América Latina. A partir de uma convenção onde a pessoa não tinha plata para volver para sua casa. É incrível o que pode se passar nesse negócio.
Temos um orgulho enorme da organização que temos acá. E aí, falamos com Dexter Yeager e hicimos uma pergunta para ele, uma pergunta. Qual é o segredo? E ele nos disse, nesta foto, é crer em todas as pessoas. Acreditar em todas as pessoas. Foi o que ele nos contestou nesta noite. Acá estamos em Peter Island. Fomos um dos primeiros a ir a Peter Island. Acá nos qualificamos dobles diamantes. Acá estivemos com Doug DeVos e os executivos mais importantes da corporação num Diamond Club na África do Sul, em Zimbábue. Foram momentos espetaculares, momentos lindos. Esse é o hotel 6 estrelas que existe lá. E este senhor, o grupo de Dexter Yeager é grande. Todos nós outros fazemos parte, creio, do grupo de Dexter Yeager. Pero este senhor que acaba de estar nessa foto é o auspiciador de Dexter Yeager. Então, Dexter Yeager é apenas uma pata dessa pessoa. Gente muito boa. Tivemos a oportunidade de estar na casa de Jacqueline Kennedy, nos Estados Unidos. Hoje é um museu, é onde Jacqueline Kennedy casou. Acá temos o senhor de memória saudada, que é Jim Dornan. Estamos aqui com os Kraus de Austrália. Aqui estamos com Luiz Carilho e com Foley, e Connie Foley no Hawaii. Aqui estamos com Jim Payne, que respondia nesse momento por toda a Amway da Ásia do Pacífico. Aqui estamos esquiando no Colorado. Esse é um negócio que nos dá a oportunidade de fazer muitas coisas por la primeira vez. E uma coisa que hicimos por la primeira vez foi esquiar. Foi maravilhoso. E muito perigoso. Nos levam para arriba. Foley nos disse, vamos subir. Eu nunca havia estado numa estação de esqui. Vamos subir para arriba. E sobe, sobe, sobe. Aí bajamos. Eu pensei, a hora como baixamos aqui. Quem já esquiou alguma vez aqui? Dependendo do local, é assustador, verdade? Há linhas específicas, vermelha, blue, azul. Eu comecei a descer, mas não sabia como parar. A única maneira que tinha de parar era sentar. Então vinha e sentava para frenar. Pero bajamos. Pero o mais interessante foi com minha esposa Sheila. Havia um grupo de estudantes que estavam aprendendo, cerca de 20, numa cola. E Lavina e Sheila. Não sabia frenar também. E aí, foi como se joga o jogo de boliche. Sabe como se joga o boliche? Sheila vem barrando e derruba o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, derrubou os 20. Hasta a professora foi derrubada por Sheila. A ser coisas por la primeira vez. É preciso coragem. Dizem que tudo começa por la coragem. Eu tive um ato de coragem, não sei se a foto está aqui, se não está, amanhã eu lhes mostro, que foi saltar num parapente. Há parapente acá? Sim? Fizemos um seminário há cerca de um mês, e o anfitrião do seminário nos disse a nós outros, lhe gostaria de saltar de parapente? E eu cometi a loucura de dizer que sim. Sim. E aí vamos para o morro. E você vai subindo. E subindo, 980 metros de altitude. E eu pensei, Deus mío, o que estou fazendo acá? Isso não é o mais assustador. O mais assustador é que há uma linha que você tem que correr e saltar. Foi difícil. Foi um salto duplo, não foi um salto uno. Corremos e saltamos. Eu não sabia. Pelo parapente desce e sobe, verdade? Quando encontra uma camada de ar quente, ele começa a subir. Fomos a 1.350 metros de altitude. Eu pensava, creio que não vai baixar mais, nunca mais. Mas quando encontra uma camada fria, começa a baixar. Nós quedamos cerca de mais de 20 minutos no aire, hasta bajar.
Bajar também foi uma experiência muito interessante, depois lhe conto como foi. Acá está nossa hija. Nossa hija, desde pequena, as duas, estão no programa de educação. Porque viajavam com nós outros, escutavam os cassetes, leiam os livros, e são determinadas, muito determinadas, as duas. Acá está minha filha subindo no Monte Everest. Não foi até o ponto máximo, mas foi até um ponto bem importante do Monte Everest. Aqui está o livro que escreveu, que aqui está. Talentos Brasileiros. É fruto do programa de educação. Entrevistou 50 pessoas das mais famosas no Brasil. Dueños de bancos, pessoas que subiram no Monte Everest. Guga Kirten, que ganhou vários campeonatos de tênis ao redor do mundo. E ele escreveu no livro. Foi um livro de muito sucesso no Brasil. A segunda hija, lunes sago acá de Colômbia e vou ao Brasil, porque martes temos o lançamento do livro da segunda hija, El Poder de la Alegria. É fruto do programa de educação. Temos muitos orgulho de nossas filhas. Essa é a Casa de la Playa, em Guaratuba, e aqui está a visão. Nós quedamos com essa visão por 10 anos. Agora vamos ter que trocar a visão por um desenho diferente. Essa é a Casa de la Playa, em Guaratuba. Esse é o casamento de minha hija em Miami. Aqui estamos em cruzeiros no Caribe. Encontros em Monterrey com todos os diamantes da organização. E há muitas fotos que não temos tempo. Eu vou me encaminhando da conclusão, tenho 5 minutos para lhes dizer o seguinte: temos um propósito, temos um sentido. Nós outros não cambiamos pessoas, nós ajudamos as pessoas a elas mesmas a cambiarem. 4 anos atrás ingressa no negócio uma pareja, Clarice e Luciane. Ele devia na cidade para o padre, para a madre, para os vizinhos, para os primos, cerca de 80 mil reais, que é muita plata. Ele vivia numa cidade de 7 mil habitantes. E seu padre emprestou a plata para ele, e o banco, uma parte da plata foi sacada do banco, o padre não pôde pagar, e o banco tomou sua casa. Então, a casa de seu padre foi tomada. E ele participa das convenções, eu não o conhecia bem, participa das convenções uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Numa convenção, ele viu um diamante de Colômbia falar. E depois da convenção, se foi ao banho, mirou no espelho e começou a chorar. E disse: eu estou com vergonha de uno mesmo. Me chama depois da convenção e me disse: eu quero fazer o negócio. Não tinha plata para comer, não tinha plata para pôr gasolina em seu coche. Eu lhe disse a ele o que digo a todos que querem fazer para valer: ponga 30 pessoas em sua casa que eu vou em sua cidade. São 500 quilômetros de Curitiba de carro. Me gusta muito viajar de coche, não é malo para mim. Salo de Curitiba, vou a Itá. Não tinha 30 pessoas, mas tinha 7 parejas na reunião. Hablo do negócio, explico mais detalhes e marco um compromisso de ir a esta cidade 12 vezes, uma vez por ano. Agora, em abril, esta pareja foi reconhecida como Novos Diamantes do Brasil. Os primeiros, depois de muitos e muitos anos. ¿Por que seguimos? Temos um propósito: ajudar as pessoas a cambiar de vida. Eu los digo a vocês, se eu hoje hago uma chamada, temos grupos em vários países, para 20 pessoas, e les digo a eles: el próximo domingo necessito de vocês em minha casa. Le garanto a vocês, os 20 estarão lá. Porque temos uma relação de confiança.
Hay una relação de amizade. Hay una relação de ajuda. Hay una relação de ajudar a pessoa a cambiar de vida. Na segunda pareja, Cido e Carita. Ele era um boia fria. Boia fria em Brasil são pessoas que trabalham descalças, muito pobrecitas, não têm registros legais e se vão a pequenas haciendas para ajudar no trabalho de plantar, de correr e coisas assim. Vão normalmente num caminhão, não é um ônibus, e comem simplesmente aquilo que os patrões lhe dão. Arroz, no caso dele. 12 anos como boia fria. 4 anos atrás ingressa no negócio. Ele é muito duro, muito direto, porque tem pouca instrução, porque viveu uma vida dura, difícil, uma vida cheia de retos, e não entendia o negócio. E eu disse a ele, leia como ser amigos e como ganhar amigos e influenciar as pessoas. Leu uma vez. E seguiu duro, difícil de falar com ele. Eu disse a ele, leia uma vez mais, como ganhar amigos e como ser amigos e falar com as pessoas. Em mês de setembro, olha, começou sua qualificação como diamante. Será um novo diamante da organização em março, quando teremos nossa convenção em Brasil. Aí tempo para a última, para encerrar. Nosso propósito é ajudar pessoas a cambiar de vida. Acá estava Andrés Londonho, que tinha tido vários negócios e vários insucessos. E lá vai José trabalharem na profundidade. E num dado momento, Andrés lhe disse a José Bobadilla, eu não quero entender muito este negócio, porque quando eu ingresso numa coisa, eu vou até o fim. Bobadilla tirou de seu bolsillo um contrato, não era um kit, era um contrato, não tinha produtos, e disse, firma aqui. Não me firma solamente para consumir. E Andrés firmou o contrato. 2 anos e meio depois, em Cali, há poucos dias atrás, André Londonho foi reconhecido como noivo diamante da organização. Vou concluir dizendo o seguinte, uma pessoa pode viver um tempo sem comer. Uma pessoa pode viver um tempo sem beber. Mas uma pessoa não pode viver sem esperança. E se conseguimos passar para as pessoas esse sentimento de esperança, de que é possível cambiar, de que é possível conseguir um outro resultado, de que é possível, fazer um trabalho duro, cambiar de vida, já valeu a pena. Buenas noches para todos ustedes.